Vir para um lar de idosos ainda é, para muitas pessoas, um estigma, até porque algumas, agarradas ao passado, veem o lar como um espectro de solidão, onde as pessoas vivem em tristeza permanente. Pois aqui no Jardim Social, na freguesia de Travassou, concelho de Águeda, não é assim. Falámos com a doutora Juliana Barbosa, que é responsável pela animação sociocultural e que nos explicou como é que se consegue motivar as pessoas que entram para um lar, para uma casa de terceira idade, em que alguns até dizem que estão num hotel. Mas para isso há um trabalho muito intenso que é feito e com muito cuidado para conseguir retirar um bocadinho a solidão e a tristeza destas pessoas que, por variedíssimos motivos, têm que estar num lar residencial de terceira idade. Falámos com a doutora Juliana Barbosa, que nos vai explicar como é que tudo isto funciona. Doutora Juliana, boa tarde. Boa tarde. Quais são os objetivos principais do plano anual das atividades socioculturais aqui no lar, residência, jardim social? Acima de tudo, nós temos como objetivo alcançar os gostos e os interesses de cada um dos nossos utentes e de acordo com os seus perfis. Adequamos, claro, sempre que possível, as atividades, o plano. Existe um plano que realmente nós fazemos anualmente, que vai à Assembleia e é aprovado com um orçamento, óbvio, né? Porque nem todas as atividades são custo zero. E geralmente nesse plano nós conseguimos pôr atividades sociais, lúdicas, desportivas, culturais, a estimulação individual, cognitiva, estimulação em grupo. Recentemente conseguimos agora introduzir também no nosso plano de atividades a terapia com animais, a música também introduzimos agora também ao longo deste ano civil e pretendemos dar continuidade com a música, enriquecer ainda mais esse tema. E quando o utente entra na instituição, nós temos que fazer também um conjunto de, como todas as outras IPSS, um conjunto de questionários, de ver os interesses, quais são as patologias que as pessoas já têm, avaliar a história de vida pessoal, que é muito importante, perceber as raízes que trazem essa pessoa e essas histórias que elas trazem, para adequar depois o plano de atividades a essa mesma pessoa. E também é importante que as pessoas mantenham a sua dignidade, não é? Porque quando chegam aqui, muitas delas ficam sozinhas. Como é que se ajuda a combater essa solidão? Pois, é uma boa pergunta. Nem sempre é fácil, porque algumas das pessoas já aceitam, principalmente quando já estavam sozinhas em casa, quando percebiam que já tinham as suas limitações, que já estavam a depender de ajuda que às vezes nem sempre surgia. Essas aceitam, acabam por aceitar melhor e adaptar-se melhor. Quando já vêm de um ambiente em que tinham uma retaguarda de familiares diretos, geralmente vêm com mais reticência e aceitam com mais dificuldade a vinda para um lar, porque ainda querem estar nas suas casinhas, nos seus pertences, pronto. E o vir para um lar acaba por ser como que um estigma. Para elas naturalmente. Sim, eu acho que infelizmente ainda existe esse estigma. Aos poucos eu acho que já tem-se posto de parte esse estigma. Eu acho que agora cada vez mais é exigido um conjunto de atividades, um conjunto de qualidades que estejam e de equipamentos numa instituição que já fazem com que seja um sítio mau vir para uma instituição. Atualmente as instituições já estão capazes de ter desde salas de snoozelen, pessoas com recursos humanos capazes e habilitados. Antigamente não, antigamente era qualquer pessoa estava à frente, qualquer pessoa estava com os nossos utentes. E felizmente agora as instituições procuram estar com recursos humanos capazes e adequados para estar com os idosos. E depois também há aquela situação que surge de lares ilegais que tratam mal as pessoas e isso também acaba por não ajudar nada para as pessoas poderem ir para um lar e sentirem que estão num sítio confortável onde estão para ajudá-los. Sim, também é verdade. Ilegais ou não, pronto, a Sim. verdade é que podem alguns ser até muito bem cuidados, mas o facto de às vezes a palavra ser ilegal já faz uma conotação negativa depois aquelas que estão legais e que fazem boas atividades e que promovem o bem-estar dos nossos utentes. Pois se ao menos fossem ilegais, mas tratassem bem.
Já não havia esse problema. Temos noção que também temos um país que tem um bocadinho de tudo. A gente tem aqui no nosso concelho situações que a gente sabe que têm residências que levam 3 ou 4 utentes, algumas são legais, outras não são, e depois quando elas são descobertas, claro, na verdade, depois é aquela necessidade de procura urgente de canalizar as pessoas que saem de um sítio e que têm que ir para o outro lado, obrigatoriamente, e depois às vezes não existe resposta no nosso concelho para todas as pessoas que procuram uma instituição. Há bocadinho falou-me que parte das atividades que organizam, que levam a cabo, custam dinheiro, não são a custo zero. E como é que se financiam para levar a cabo as atividades? Ou se têm subsídios, ou como é que se financiam para esse fim? Assim, depende muito. Neste caso, a direção também faz todos os possíveis para que, de acordo com as possibilidades financeiras da casa, se nós propusermos uma atividade com um custo, mas que a gente avalie que o custo de causa e neste caso, o que vai ser realizado vai ser benéfico, neste momento temos uma direção que, sim senhora, vamos então levar a cabo essa atividade. Quando é possível, nós na animação também fazemos umas compotas, fazemos uns trabalhos manuais, uns sorteios e também vamos conseguindo vender envolvendo as nossas colaboradoras e às vezes os familiares que também vão fazendo as visitas e nós também vamos conseguindo fazer face a algumas despesas. Portanto, há bocadinho também me falou da flexibilização das próprias atividades em função da situação das pessoas. Há pessoas que têm uma mobilidade mais reduzida, outras já têm alguma demência, portanto, alguns problemas. Como é que é feito isso para incluir as atividades de forma a que ninguém fique de fora? Se é que é possível incluir todos. É um bom jogo de cintura, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que às vezes a participação, mesmo que seja passiva nos utentes, também é uma boa participação. Em vez de estarem parados, olhar para a televisão ou simplesmente cabeça baixa, se tiverem... Temos que respeitar uma coisa, quando eles dizem que não querem participar de todo, a gente vai tentando. Mas também não podemos ir contra a vontade da pessoa. Se nós já estamos a fazer indo ao encontro, contra um dos nossos objetivos, do bem-estar deles. Mas também vamos tentando contrariar essa ociosidade deles. Por exemplo, se tivermos uma atividade como canto coral, ou se estamos a jogar ao loto, ou se estamos a fazer trabalhos manuais, se há algum conjunto de utentes, alguns deles com mais limitação física ou limitação cognitiva, que possam não fazer a atividade, mas podem nos estar a fazer companhia e podem estar lá ao lado, alguns deles no loto são capazes de não conseguir pegar nas peças, mas estão ao lado e dizem, olha, tens esse número. Já é uma boa participação. Não é fácil, não é sempre possível, mas sempre que a gente consegue alcançar um bocadinho, já é bom. E os familiares geralmente estão envolvidos, são convidados a participar, ou como é que costumam fazer esse tipo de ligação? Sempre que possível, existem atividades que também sejam convidadas, que as famílias sejam convidadas. Pronto. Desde lanche das famílias, tivemos recentemente a Semana das Artes, em que foi aberta à comunidade, às famílias. Temos o almoço de aniversário, temos o almoço de Natal. Quando fazemos atividades no exterior, convidamos sempre as famílias a estarem presentes. E por vezes também durante as próprias visitas alguns deles juntam-se nas atividades que estão a ser realizadas nas salas, pronto, porque ao mesmo tempo que existem as visitas, a nossa rotina mantém-se. Portanto, se estivermos a fazer trabalhos manuais, estamos a fazer trabalhos manuais. Se estivermos a fazer o canto coral noutra sala, mantemos as nossas atividades e vamos tentando que às vezes até mesmo os próprios familiares assim têm noção das nossas rotinas e das nossas atividades internamente. Quais foram as atividades mais carismáticas nestes últimos tempos ou nestes últimos dias? Talvez a Semana das Artes tenha sido uma boa iniciativa. Foi a primeira vez que nós realizámos. Foram 8 dias de atividades intensas, desde teatro, dança, workshops, sessões de leitura, grupos musicais. Foi assim uma semana em que eles próprios já olhavam para a porta, viam movimentos, vamos embora para o salão que já temos mais uma atividade hoje. Portanto, notámos um grande envolvimento e um grande empenho dos nossos utentes em participar ativamente na atividade. Tivemos também agora recentemente presentes na atividade promovida pela Junta de Freguesia, que foi a Feira do Mundo Rural, onde estão todas as associações presentes.
E vamos sempre concorrendo, sempre que surgem possibilidades, concorremos a projetos, a iniciativas que a gente possa eventualmente ganhar alguma coisa, e então a gente não perde as oportunidades quando elas surgem. E há já algumas novidades que possam ser desvendadas no seguimento destas? Pretendemos agora fazer atividades relacionadas com o Dia dos Avós, tendo em conta que estamos agora muito próximos da data do Dia dos Avós. Posteriormente, para o mês de setembro, com o regresso às aulas, iremos criar um plano de atividades novamente, em que consigamos fazer ao longo do ano letivo, neste caso para os meninos e para as creches é o ano letivo, um conjunto de atividades para serem feitas em intergeracionalidade, pronto. Entretanto, também iremos continuar, então, conforme eu disse há pouco, com a parte da música. Vamos enriquecer a nossa parte musical, adquirimos alguns instrumentos, fizemos um coro recentemente, então vamos tentar investir no nosso pequeno coro. E pronto, vamos surgindo às vezes até basta entrar alguém com uma ideia nova, com um gosto que nos traga interesse, então ok, vamos atrás deste gosto. Também estamos cá para Era isso que eu ia perguntar. Alguns dos residentes dão ideias e apresentam propostas? Sim, eu lembro-me que há uns anos atrás, talvez há uns 3 anos, tivemos um utente que disse que gostava de andar de moliceiros. E nós fomos. Levámos cadeiras de rodas, inclusive, para moliceiros. Convidámos familiares e fomos passear de moliceiros. Já nos disseram às vezes que gostavam de ir, por exemplo, a um determinado parque que se lembram da infância, alguns museus. Eles próprios também são convidados e alguns tomam a iniciativa de dizerem o que é que gostavam de fazer, o que é que gostavam de visitar. E nós, sempre que possível, tentamos fazer a realização de pequenos sonhos. Exatamente, como a apresentação do livro do Sr. Diniz, foi um deles. É verdade, ele foi um sonho, eu acho que já foi 2, porque ele já teve com o lançamento agora deste segundo livro, eu acho que foi a realização de mais um sonho dele. Portanto, é de louvar termos essas iniciativas. Ele não sabia escrever no computador, aprendeu porque quis. Porque se ele não quisesse, podia ter dito, não quero. Mas tinha interesse, tinha motivação e tinha um objetivo, que era transmitir a história dele para os amigos, para os familiares e também para os amigos que aqui estão, para os outros utentes. É um exemplo. Há atividades todos os dias? Sim. Também há imprevistos todos os dias. Há imprevistos em todo lado e todos os dias. Mas sim, nós temos um plano diário que sempre que possível tentamos cumprir, mas lá está, às vezes os imprevistos também nos surgem, mas temos diariamente, salvo seja, temos dias fixos para ginástica, seja ela com os autónomos ou com os mais dependentes, temos o canto coral também caráter fixo, temos o terço, que é uma atividade que eles também gostam, também tem 2 vezes por semana, tem então o canto coral, não sei se já referi, se não. Temos a leitura do jornal, que alguns deles gostam de ler o jornal, e então quando vem semanalmente a entrega, aquilo é uns dias em que está o jornal todo assim. Temos a estimulação de grupo e estimulação individual. Individual temos todos os dias, porque aqueles que não participam em atividades de grupo podem estar a fazer atividades de estimulação individual. Pronto. E acabamos por também ter, às vezes, alguns que gostam de estar na biblioteca a fazer leitura, e temos que tentar ajudar a escolher livros e textos quando eles têm, e assim de repente até... Mas quando eles entram aqui, os que entram mais debilitados, mais tristes, nota que depois de eles estarem integrados nesse tipo de atividades, eles têm uma forma de ver, de pensar, de reagir diferente. Qual é o feedback, no fundo, deste trabalho, que é um trabalho muito difícil? De forma geral, o feedback que nós temos é que eles adaptam-se e gostam das atividades e gostam de cá estar. Alguns deles até dizem, a gente está num hotel, fazem-nos tudo, apaparicam-nos, temos para onde ir, temos para onde passear, temos o que fazer. Portanto, de forma geral, até mesmo aqueles que vêm com algum receio, lá está o estigma de virem para um lar, eu acho que de forma geral, com o tempo, às vezes não é uma semana, não é 2, não é 3, mas com o tempo adaptam-se. Portanto, ainda recentemente entraram algumas pessoas que não queriam e porque queriam estar na casa delas e queriam estar com a família, e agora dizem, foi a melhor decisão que eu tive. Ainda bem porque eu vim para cá, porque aqui eu estou bem, se calhar se eu estivesse em casa já tinha morrido.
Portanto, também é bom constatar e perceber que elas fazem esses juízos ainda e percebem que optaram por realmente ou eles ou alguém da família que optou por melhor. Pronto. Muito obrigado, doutora Juliana, e continuação de um bom trabalho. Muito obrigada, igualmente.